Saudações, amigos. Iniciamos aqui mais uma transmissão do nosso programa A Voz do Comunismo, um programa diretamente associado à Página Vermelha, a paginavermelha.blogspot.com, e o programa de hoje fala a respeito de uma notícia enviada aqui por essa pessoa por quem eu tenho um enorme respeito e carinho, que é a camarada Angela Stormovsky. Ela compartilha aqui uma notícia muito interessante. Quem foi o melhor estrategista da Segunda Guerra Mundial? Essa foi uma enquete efetuada pelo The History Channel e, para a minha surpresa, dentre candidatos como Hitler, Churchill, Roosevelt e Stalin, nós tivemos com 42% dos votos como vencedor Iosif Vissarionovich Stalin. Iosif Vissarionovich Stalin, para quem não sabe, foi não apenas o líder soviético, como também um grande comandante durante a Segunda Guerra Mundial. E isso não é nenhuma propaganda stalinista, comunista, ou seja lá qual for o ista que você quer imaginar. Eu estou falando, meus senhores, de um homem que, segundo o próprio Marechal Zhukov, como ele nos diz em suas memórias, escrito vários anos após a morte de Stalin, quando ele já não era mais a Trend, ele nos diz como Stalin dormia em média apenas 5 horas diárias, apenas menos de 5 horas diárias para tomar decisões a respeito do que fazer durante a guerra. Ele nos conta sobre a sua abnegação, o seu trabalho incansável para produzir tanto resultados na guerra contra os nazistas, quanto organizar a produção de modo que, através dela, a União Soviética pudesse derrotar não apenas a Alemanha nazista, como todos os países da Europa que naquela ocasião lutavam contra a Rússia na criminosa Operação Barbarossa. E o gênio militar de Stalin não é somente algo que os comunistas reconhecem. É algo que pessoas de todas as ideias, de todas as vertentes políticas reconhecem, tanto reconheceram na época como reconhecem na Rússia hoje. Eu tenho aqui em mãos, por exemplo, a revista Voyenная Historia, uma revista russa, evidentemente, onde nós lemos em sua manchete o seguinte: nós temos aqui Stalin, genialный дилетант, второй мировой. Quer dizer, Stalin, um genial líder da Segunda Guerra Mundial. Antes que qualquer pessoa diga que isso aqui é uma revista de propaganda russa ou qualquer asneira do tipo, devo lembrar que isso aqui é uma revista sobre história militar, que analisa os feitos dos comandantes. Nós temos aqui, por exemplo, uma avaliação das habilidades de liderança do Duque de Wellington. Nós temos aqui, por exemplo, uma matéria muito interessante sobre um samurai. E isso aqui não é coisa que você possa dizer que é propaganda ou parcialismo. Isso aqui é uma revista séria que visa analisar os feitos militares, não apenas da Segunda Guerra, como analisa ainda as capacidades de liderança de Stalin na frente de Tsaritsino. Como ele conseguiu expulsar o Exército Branco da cidade que depois passou a ser chamada de Stalingrado e as medidas que ele tomou aqui para reforçar o potencial defensivo do país. Isso é algo que, inclusive, historiadores ocidentais reconhecem. Historiadores como, por exemplo, Ludo Martens, da Bélgica, nos mostram, citando fontes de época, como a União Soviética produziu mais tanques, mais aviões, mais morteiros pesados e mais canhões do que a Alemanha nazista. Como ela conseguiu superar a tecnologia de guerra nazista. A União Soviética, senhores, no início da guerra, ela sequer tinha rádio em seus aviões e tanques. Para quem nunca esteve nas Forças Armadas ou não tem nenhuma noção
você deve entender o seguinte, que os aviões soviéticos eles precisavam balançar as asas no começo da guerra para dizer o que fazer, porque não tinham comunicação de rádio entre si, enquanto que os nazistas na época tinham. Em 1941, os nazistas eram a mais avançada força militar da história, e ainda assim os soviéticos conseguiram pará-los na batalha por Moscou, conseguiram segurá-los por muito tempo na fortaleza de Brest, conseguiram resistir em Leningrado, conseguiram resistir em Tula, cidade-herói, e depois fazer a grande virada da guerra a partir da Batalha de Stalingrado, a maior derrota das forças armadas alemãs. Aconteceu exatamente em uma cidade que leva o nome de Iosif Vissarionovich Stalin. Iosif Vissarionovich Stalin foi uma grande referência para o povo russo na época, para o povo soviético precisamente. Um líder, um homem que se revelou não apenas como um grande governante e organizador, como também um gênio militar. E a sua habilidade de gênio militar é reconhecida por grandes marechais como Zhukov, como Rokossovsky e mesmo nomes como o general Valentin Varenikov. Valentin Varenikov, a propósito, que foi condecorado com o maior título do país, o de Herói da União Soviética. Ele reconhece os feitos militares de Stalin. A juventude na Rússia e em vários países no mundo reconhecem a contribuição de Stalin, assim como muitos milicianos que hoje lutam pela liberdade no Donbass. E é interessante ver o que um senhor com o maior título do país, um herói da União Soviética, nos diz a respeito dele. Дорогие товарищи, я докладываю о государственном деятеле, который на протяжении всей своей деятельности по своим широким масштабам своей деятельности в отношении своего народа, по результатам, которые он... Pelos resultados que ele adicionou, pelos horizontes que ele abriu para esse país. Nós não tivemos neste país um homem como ele, como Iosif Vissarionovich Stalin. Iosif Vissarionovich Stalin foi um poderoso organizador. Também foi um forte teórico, utilizador de todos os meios daquele tempo e da teoria de Lenin, da vitória do socialismo num só país. Ele mobilizou todo o povo do nosso país e assim ele pôde tomar as decisões para as tarefas que se deram em 10 a 12 anos. Quer dizer, nós temos aqui, senhores, uma comprovação daquele que nos inspira, de Iosif Vissarionovich Stalin.